Na estreia do Colorado contra a equipe do Juventude pelo Campeonato Gaúcho, o Mano Menezes tirou da cartola, principalmente no segundo tempo, alguns jovens jogadores que devem ganhar espaço ao longo de 2023. O campeonato estadual servirá para o técnico do Internacional como uma espécie de laboratório, para que se observe esses jogadores que subiram há pouco tempo da base, se dê experiência para eles e, principalmente, se tenha uma definição de que nível de competitividade eles têm para ajudar o clube no restante da temporada, em Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Alguns desses jovens têm se destacado em treinamentos. E agora no A Dupla, a gente fala sobre o plano de Mano para os jovens jogadores do elenco colorado. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre os jovens jogadores do elenco do Internacional. Porque está acontecendo uma mudança na maneira do Internacional conduzir alguns processos no que diz respeito ao lançamento de jovens jogadores formados nas categorias de base. Eu colhi algumas informações e a gente tem feito também algumas observações a respeito disso, em especial a partir da estreia colorada contra o Juventude no empate em 2-2 no estádio Beira-Rio. E aí a gente vai poder explicar um pouco melhor como isso vai funcionar daqui para frente. A primeira situação que é muito celebrada nos bastidores do Beira-Rio é o fato do Internacional ter no banco de reservas 7 jogadores formados nas categorias de base. Isso apenas se a gente contar os atletas de linha. Se a gente contar os goleiros, são 9 jogadores formados nas categorias de base que hoje integram a equipe dita reserva do Internacional. O zagueiro Felipe Mota, o lateral esquerdo Tauan Lara, o volante Matheus Dias, o volante Lucas Ramos, o meia Estevão, o meia Alisson e o centroavante Luca. Além dos goleiros, o Emerson Júnior e também o Antony. Apenas 3 jogadores de linha não são formados na base do Internacional: Mário Fernandes, Igor Gomes e também o Pedro Henrique. É um alto número de aproveitamento de jogadores formados nas categorias de base do Internacional. E a grande maioria subiu ao longo do ano passado, como o Tauan Lara, como o Estevão, como o próprio Lucas Ramos, e estão desde o ano passado ganhando um pouco de minutagem. Alguns estão sendo lançados esse ano. É o caso do Luca, é o caso do próprio Felipe Mota, que vai ter oportunidades e é muito observado pelo Mano Menezes no dia a dia do CT Parque Gigante. E tem o Matheus Dias, que talvez desses jogadores seja aquele que apresente a melhor solução para o Mano Menezes e que o Mano mais tenha algum tipo de apreço e destaque. O Matheus Dias deverá ter uma minutagem muito grande ao longo de 2023. Já entrou no segundo tempo para mudar o jogo contra a equipe do Juventude, e isso cada vez mais vai acontecer. Mas a direção do Internacional e o próprio Mano Menezes, eles possuem um plano no que diz respeito ao Campeonato Gaúcho. Esses jovens terão minutagens. Se a gente pegar o jogo contra o Juventude, por exemplo, o Luca teve minutagem, entrou quando o alemão cansou. O Lucas Ramos teve minutagem. O Estevão teve minutagem, além do Matheus Dias. São jogadores da reserva que o Mano não vai pensar em duas vezes em colocar no segundo tempo. E aí, a gente estava até debatendo hoje no apito final na Rádio Bandeirantes o fato do Inter ter colocado esses jogadores jovens, e o Inter colocou Luca, Estevão, colocou o Matheus Dias, colocou o Lucas Ramos, ter colocado esses jogadores jovens para decidir contra o Juventude. E é isso que o Inter vai fazer como laboratório ao longo de 2023 no Campeonato Gaúcho. É no Campeonato Gaúcho, pelo menos do entendimento da direção colorada, que tu pode jogar esse rojão nos garotos, nos guris. Colocar eles em situações de amadurecimento, em situações onde precisam assumir a responsabilidade, trazer algum tipo de solução e resolver. Porque vamos lá, se eles não conseguirem dar resposta nesse tipo de cenário no Campeonato Gaúcho, eles não vão dar resposta nesse tipo de cenário em Campeonato Brasileiro, em Libertadores da América, em Copa Sul-Americana. Se eles conseguirem dar resposta, e óbvio que isso demanda tempo, o Luca não fez uma partida brilhante contra o Juventude, mas vai entrar de novo, pode ter certeza, contra a Avenida na quarta-feira. E vai ter minutagem, vai ir se acostumando a estar em campo, em situações de definição, em situações onde ele precisa resolver. E como o Gauchão é um campeonato que não é tão importante, serve como um laboratório, dá para colocar os guris para resolver ou para serem observados em situações de definição, em situações que é necessário resolver
no Campeonato Gaúcho. E é isso que está sendo feito, para que adquiram casca, para que em algum momento consigam resolver no Campeonato Gaúcho e aí tem um ótimo laboratório para serem mais utilizados em Libertadores, em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil. O Inter vai reforçar o banco de reservas, vai trazer um centroavante, vai trazer um meia reserva para o Alan Patrick, mas enquanto isso a direção entende que o Mano pode fazer do limão uma limonada e utilizar esse alto número de garotos para testá-los ao máximo no Campeonato Gaúcho, que é um torneio de um nível um pouco menor. Essa a solução colorada para testar a base ao longo do gauchão. Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!